Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que é bem polêmico, muito polêmico na verdade, e que divide diversas opiniões. Esse é um dos assuntos bíblicos que não tem uma posição 100% estabelecida de forma a não mais deixar dúvidas. Então, essa é uma das matérias que permite diversas opiniões e linhas de interpretações. Eu vou mostrar para vocês pelo menos 3 dessas linhas de interpretações, as mais conhecidas, tá bom? E você vai poder estudar por conta própria, analisar, verificar o assunto e aí você mesmo pode ter o seu posicionamento. Lembrando que o propósito desse vídeo não é fazer com que você acredite no que eu acredito, é simplesmente passar para vocês informações, conhecimento e despertar até a curiosidade para você estudar a Bíblia e os assuntos bíblicos, matérias, doutrinas, enfim, por conta própria, tá? Então você vai conferir comigo aí na tela. Quando o assunto é arrebatamento e tribulação, eu vou mostrar para vocês as 3 mais famosas linhas de interpretação. E lembrando, o fato de alguém acreditar em uma das 3 não significa que aquele que acredita de forma diferente não seja um cristão verdadeiro, tá bom? Então, preciso deixar isso muito claro. Porque um acredita nessa forma, o outro acredita naquela e o outro naquela. Então, um dos 3 não é um verdadeiro cristão. Não, esse é um assunto bíblico que nós não temos informações o suficiente para bater o martelo e dizer esse aqui é o ponto correto e os demais são tudo mentiras, eles não são cristãos. Não, é um assunto que permite essa diversidade de interpretação. Eu vou colocar aqui para vocês. Quando se fala sobre arrebatamento e tribulação, nós temos o que é conhecido como pré-tribulacionismo, tá? Pré-tribulacionismo. Nós temos também mesotribulacionismo e nós temos em terceiro lugar pós-tribulacionismo. Então nós temos pelo menos 3 mais conhecidas, vamos colocar escolas de interpretações ou linhas de interpretações quando o assunto é arrebatamento e tribulação. Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Eu vou descrever aqui bem rápido para você, tá? Que o propósito aqui é analisar uma passagem bíblica e você vai poder se identificar com uma dessas 3 posições. O pré-tribulacionismo é aquele que basicamente, tá? Sendo bem aqui resumido, acredita que o arrebatamento, que haverá o arrebatamento da igreja, e ele se dará em 2 fases, tá? Uma invisível, a outra visível, e será antes da tribulação, pré-tribulacionismo. Então, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo acredita que será durante a tribulação. O arrebatamento da igreja, no mesotribulacionismo, acontecerá no meio, durante parte da tribulação. E o pós-tribulacionismo, acredita que o arrebatamento, que Cristo vai vir buscar o seu povo, depois da grande tribulação. Então, basicamente, pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da tribulação, mesotribulacionismo, arrebatamento durante a tribulação, pós-tribulacionismo, arrebatamento depois da tribulação. Esse versículo que vocês estão vendo na tela, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele é um versículo que é muito usado pelos pré-tribulacionistas para afirmar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E quando nós fazemos uma leitura bem simples, à primeira vista, realmente parece que essa é a ideia do texto. Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus vai proteger a igreja de passar por esta grande tribulação. Veja só o texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então note que essa expressão, ou essa parte do versículo que diz, guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso aqui é usado para dizer, viu? Deus vai guardar a igreja daquela hora, ou da aprovação, de forma que Deus não deixará a igreja passar pela grande tribulação. Por quê? Guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro.
baseado nesse texto, irmãos cristãos genuínos, verdadeiros, mas acreditam de forma diferente dos mesotribulacionistas e dos pós-tribulacionistas. Irmãos pré-tribulacionistas dizem que Jesus buscará o seu povo antes da grande tribulação, porque Deus não deixará o seu povo passar por este período tão difícil, o mais difícil que houve, né? Pois nunca haverá igual e nem pior do que ele. Ok, esse é um texto muito usado, tá? Muito usado. Eu vou logo dizer aqui uma coisa. Não sou pré-tribulacionista. Em futuros estudos, eu vou trazer aqui minha posição e vou dizer por quê, de forma mais detalhada até. É que leva muito tempo para preparar um estudo desse. Mas eu pretendo fazer isso. Mas vou colocar logo aqui o pré-tribulacionismo. Eu vou explicar e você acredita ou não se você quiser. Mas por que eu tenho dificuldade com o pré-tribulacionismo? Por que eu tenho dificuldade em aceitar, em acreditar que Cristo vai buscar o seu povo antes da grande tribulação? Primeiro, quando nós vamos analisar lá no Antigo Testamento, o povo de Deus sempre passou por tribulações. Sempre foi perseguido, passou por dificuldades, enfrentou impérios. O povo de Deus no Antigo Testamento não era livrado de passar por problemas, mas sempre quando passava por aqueles problemas. Nós temos a história lá do Egito, a escravidão no Egito, eles estavam sob a escravidão, foram então libertos de dentro daquela escravidão. E quando você pega outros episódios também, sempre foi assim. Nós temos Daniel, nós temos os 3 amigos, foram livres ou libertos, né? Passando por aquele momento e não de passar por aquele momento. Os 3 amigos não escaparam de passar pela fornalha, eles escaparam passando pela fornalha. Nós temos Daniel, não escapou de ir à cova dos leões, mas escapou lá dentro da cova dos leões. E nós temos também irmãos que padeceram, né, em meio a perseguições. Quando nós chegamos ao próprio Jesus, né, a sua vinda, ele passou por grande tribulação, ele enfrentou perseguição, a ponto até de ir ao sacrifício. É claro que nós sabemos que isso faz parte do plano de Deus. Nós temos os apóstolos também passando por dificuldades, perseguição, por tribulação. Nós temos a igreja primitiva passando por grandes tribulações, enfrentando impérios, sendo perseguidos. Nós temos, após os apóstolos, após aquele início da igreja, a continuação, sendo perseguida pelo Império Romano, por outros inimigos, vamos colocar assim. Então, sempre fez parte do povo de Deus enfrentar tribulações, enfrentar dificuldades e alguns até padecerem diante dessas dificuldades. Nós temos algumas perguntas que são perguntas sinceras, que são perguntas importantes, do tipo, se Deus ama o seu povo, por que ele deixa o povo dele passar por problemas? Por que Deus deixa o seu povo, alguns até, ou muitos, sofrerem e perderem a vida em meio a essas desgraças, a essas perseguições? A resposta, eu vou dizer, é simples, mas não menosprezando o que aconteceu com os irmãos e o que continua acontecendo. Deus nunca prometeu que seu povo jamais seria perseguido ou que jamais enfrentaria qualquer tipo de dificuldade. Sempre foi colocado que o povo seria perseguido, o povo sofreria, que muitos iriam até padecer, mas que Deus continuaria ali com seu povo, lhe dando força, se fosse preciso, para encarar o próprio fim de sua vida. Mas vamos analisar o texto de Apocalipse 3:10. Tá? Vamos analisar aqui com calma. Note bem essa parte aqui, tá? Guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo. Guardarei da hora da aprovação. Essa é a parte que é usada fortemente para dizer que Deus vai guardar o povo dele, a igreja dele, de passar por a grande tribulação. E quando nós lemos assim de forma bem rápida, né? Guardarei da hora da aprovação. A nossa tradução em português dá a entender que Deus de fato guardará o seu povo, não deixando passar pela grande tribulação. Nós temos um problema grande, que é quando nós vamos analisar o texto grego. Quando nós vamos analisar o texto grego, nós temos isso aqui, ó. Veja bem, guardarei da hora da aprovação. Nós temos o guardarei, que é tereu, que é atender cuidadosamente, tomar conta de guardar. Ok, tudo bem.
Nós temos então tereu, ek, hora, peirasmos. Isso aqui é guardarei da hora da aprovação, tá? Guardarei é tereu, que é atender cuidadosamente, tomar conta de guardar. Quando nós temos a preposição ek, que é guardarei da, essa preposição ek, que para nós é traduzida por da, a ek quer dizer o seguinte, eu coloquei aqui para você, preposição primária denotando origem, o ponto de onde a ação ou movimento procede, de dentro de lugar, tempo ou causa, literal ou figurativa de dentro de, por, fora de. Basicamente, ek significa uma ação sendo tomada de dentro de alguma coisa. Você vai já entender. Guardarei da. Guardarei da. Tereus ek, vamos colocar assim. Guardar de dentro. Não guardar para não passar por dentro, mas guardar de dentro. Ou seja, para que Deus guarde alguém de dentro, essa pessoa tem que passar por aquilo, não é? E nós temos guardarei da hora da aprovação. Tereu, ecte, hora, peirasmos. Olha só, hora é qualquer tempo definido, o momento da aprovação, esse período. E provação é peirasmos, que é dificuldade, teste, a tentação, vamos colocar a grande tribulação. Quando nós vamos analisar o texto grego, o que nós temos? A ideia é que Deus vai guardar o seu povo não de passar, ou seja, no sentido de Deus não deixar o seu povo passar pela grande tribulação, mas Deus guardará o seu povo, tereu, ek, dentro, passando, né? Deus vai guardar o seu povo quando estiver passando, ek é passar, é estar dentro, ou seja, é alguém que está sendo guardado quando está passando por um problema, vamos colocar assim de uma forma bem simples para entender. Então, resumindo, repetindo, Deus, nesta passagem de Apocalipse, vai guardar o seu povo, não no sentido de não deixar passar, mas guardar o povo que está passando pela grande tribulação. Guardarei da hora, ek, hora, ek, guardarei dentro dessa provação. Tá? Então é por isso que eu não acredito que esse texto significa que Deus não vai deixar o povo passar, mas Deus vai guardar o povo, cuidar do povo, ou alguns dizem resgatar o povo que está passando pela grande tribulação. Eu vou analisar mais um texto aqui para encerrar, tá bom? Nós temos um texto bem interessante também, que é o de João 17,15, que diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Note, guardes do mal. Semelhante, não é? Guardar da hora, guardar do mal. Com base nesse texto, vem uma outra pergunta sincera. Então, Deus não deixará o seu povo passar pelo mal? Será mesmo que é isso? Guardes, ek, basicamente. Guardes, nós temos a mesma coisa, tereu, que é guardar cuidadosamente, tomar conta de guardar. E nós temos ek, que é de dentro. Ou seja, o texto não está dizendo e sim que os guardes do mal, no sentido de não deixe que eles enfrentem o mal, mas sim, veja, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde enquanto passam por mal. E aí você pode entender por doenças, por tentações, por problemas, seja enfrentando desafios. Não está dizendo o texto que Deus vai guardar não deixando passar pelo mal, mas guardar o povo que está passando pelo mal, enfrentando o mal, desafios, aflições, doenças, etc. Então, quando nós analisamos esses textos, e as nossas traduções elas dificultam um pouco, porque se nós lemos apenas no português, de fato, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Opa! Se é para Deus guardar do mal, o que nós entendemos é que nós não vamos passar por mal. Só que quando nós vamos para o grego, guardes do mal, tereu, ek, guardes de dentro, passando por esse mal, enfrentando esse mal. Então esse é o motivo pelo qual eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tá? Isso é bem simples. Eu pretendo criar outros estudos abordando os outros dois posicionamentos, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, mas é que é bem trabalhoso, embora pareça simples, mas não é,
criar esses estudos. Como eu disse, eu trouxe esse ponto aqui não para que você acredite no mesmo que eu, mas para que você mesmo possa estudar, possa pesquisar, possa investigar e até ver se realmente o que eu falei aqui está de acordo com esses posicionamentos. E você pode analisar por sua própria conta, tá bom? Pelo menos eu acho que você se identificou com um desses pontos, né? Talvez você seja um irmão que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, então você é um pré-tribulacionista. Talvez você acredite que a igreja vai passar por uma parte, não tudo, da tribulação. Então você é um meso. Talvez você acredite que a igreja passará por todo o período e será resgatado lá ao final. Então você é um pós-tribulacionista. Mas pesquise e estude, como eu disse, acreditar em um desses 3 pontos não significa que você é melhor do que o outro irmão que não acredita. E se você é pré, não significa que você é melhor do que meso ou pós. E você que é meso ou pós, não significa que você menospreza irmãos pré-tribulacionistas. Isso não pode existir. Nós temos a liberdade para estudar, para acreditar ou para não acreditar no que quisermos e no que não quisermos, tá bom? Um abraço, comenta aí, eu espero que você tenha entendido, que eu tenha sido aí claro o suficiente para passar essas informações. E até o próximo vídeo.